Já será a 14ª rodada, mas por incrível que pareça, começa um novo campeonato para o Goiás hoje e é preciso ter uma boa arrancada. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33 para a gente falar um pouco sobre o Goiás, o jogo de Goiás de hoje, Ponte Preta e Verdão, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, dois times em uma situação completamente diferente. Vamos falar um pouco da Ponte, vamos falar um pouco do Goiás e vamos falar também da perspectiva agora, o que o Goiás deve almejar, né? Porque o nosso foco aqui, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, nosso foco é o Goiás Esporte Clube, a gente fala de futebol, fala dos outros times, analisa como é a situação para o jogo de hoje, por exemplo, para o jogo de cada rodada. Então, por isso, você aí dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Dê uma passada em todo o canal, veja os vídeos anteriores, veja se você gosta, curta também, indique para outras pessoas. É um trabalho que a gente faz com satisfação, porque o Goiás, o futebol em geral e o Goiás especificamente, é uma paixão de todos nós, de todos que acompanham esse canal aqui, principalmente. Enfim, hoje o Goiás enfrenta, com a sua, que é a melhor defesa do campeonato, enfrenta o pior ataque da competição, um dos 3 piores. A Ponte Preta fez 7 gols na competição, ao lado de CSA e Vila Nova, enquanto que o Goiás tem a melhor defesa e estava empatado com o Curitiba até algumas rodadas atrás, mas agora tem 5 apenas gols sofridos e já está sozinho nesse quesito. E é um jogo que fica interessante nesse sentido, porque a Ponte precisa muito de uma vitória. Vem de 5 jogos sem vencer, foram 3 empates e nos últimos 2 derrotas, uma em casa para o Remo, o último jogo fora, perdeu de 1-0 para o Vitória, também numa disputa ali para sair da zona de rebaixamento entre os dois times. A situação está muito ruim, tem uma crise administrativa, o técnico é o Gilson Kleina, que está muito pressionado, porque ele assumiu depois do Campeonato Paulista para começar o Brasileiro e até agora só venceu um jogo, mas ele tem um respeito muito grande na Ponte, mas hoje é um jogo decisivo para ele. O Kleina é mais ou menos, o Kleina que já passou aqui pelo Goiás, vocês, quem conhece a história um pouco recente do Goiás sabe disso, ele teve 2 passagens, aliás, pelo Goiás, e o Kleina, ele tem o respeito na Ponte Preta como o Hélio dos Anjos, mais ou menos, para dizer, tem aqui várias passagens e tal, vai completar hoje o jogo de número 200 pela Ponte Preta e pode ser demitido em caso de derrota para o Goiás hoje, o que, pelo andar da carruagem, é bom dizer o seguinte, e aqui, apesar de ser, vocês sabem, eu sou esmeraldino, todo mundo que acompanha que é esmeraldino, mas a gente fala de tendências, a gente tenta fazer uma análise mais fria, mais sobre os fatos do que sobre uma emoção aí que todo torcedor tem, mas que a gente tenta isolar. Aqui, o que a gente indica é tendência, e a tendência para o jogo de hoje, o favorito é o Goiás, a tendência para o jogo de hoje é que o Goiás ganhe o jogo, até porque vai repetir a mesma equipe que ganhou do Botafogo, pega um time precisando sair para o jogo, e a Ponte tem muita dificuldade nessa transição e tem muita dificuldade de finalização, tem também uma dificuldade na defesa, a ponto de no jogo contra o Remo, por exemplo, entregar 2 bolas e veja um jogo em casa que poderia ser o jogo da recuperação, sofreu um revés de 2-0 que poderia ser 3-0 se um gol do Remo não fosse indevidamente anulado, e no final conseguiu um pênalti, diminuiu o prejuízo para 2-1. Mas é um time todo sob pressão, tem muito jogador conhecido que está pressionado lá. A gente tem, quando vê a escalação da Ponte, não é um time ruim, é um time de Série B mesmo, um time feito para a Série B, mas tem lá o Fábio Sanches, que foi titular do Goiás até o ano passado, que muita gente no Goiás não gosta, mas foi um jogador que, vamos dizer assim, fez o arroz com feijão, marca gol de cabeça, é bom de bola aérea, e está lá na Ponte. Mas o único jogador da Ponte que tem sido elogiado, vamos dizer, tem escapado das críticas, é o Moisés. Juntamente com o goleiro Ivan, que é a grande promessa, um goleiro que já foi de seleção de base aí, e é um goleiro alto, está voltando agora de contusão, vai ser o 4º jogo dele, mas ele e o Moisés, que é o meio atacante, chega mais na frente,
estão sendo poupados. Tem o Camilo, muito criticado, Camilo ex-Inter, ex-Botafogo, ex-Chapecoense, e tem o Rodrigão também, que eu vou destacar aqui, porque foi artilheiro 2 anos atrás pelo Curitiba, e agora fez muitos gols pelo Curitiba naquele ano. Ele é cria do Santos, mas ele tá ali, entra em alguns jogos ele começa como titular, ele deve começar hoje como titular contra o Goiás, mas enfim, o cenário da Ponte é muito ruim, e hoje uma derrota, com certeza, muito provavelmente, né, deve acarretar a demissão do Gilson Kleina. Do lado do Goiás, mantendo a escalação, o Cabo começa sendo muito sábio o seu período à frente da comissão técnica do Goiás. Ele geralmente é um técnico muito polido mesmo, um cara que tem uma convivência muito fácil, seja com a imprensa, seja com a diretoria, seja também, obviamente, com os próprios jogadores. Então, ele não está causando nenhuma crise, está pegando aquilo que o Glauber Ramos escalou e que foi bem sucedido contra o Botafogo e colocando em campo hoje. E a partir daí ele vai ter 2 semanas, depois do jogo de hoje, ganhando, perdendo, empatando, ele tem 2 semanas para formatar o time que ele quer, porque vai ter tempo de treinar. Nessas 2 semanas, quer dizer, de agora até 14 dias, só vai ter um jogo no meio disso, que será contra o Operário na Serrinha. Então o Goiás tem tempo para se programar, por exemplo, um confronto que vai ser meio que um confronto direto, que será contra o Curitiba daqui a 2 semanas. Então, isso torna um ambiente, o ambiente que ele chega com a vitória sobre o Botafogo, com esse tempo para treinar, e com o jogo de hoje, sendo assim um jogo tranquilo, entre aspas, porque o Goiás tem tudo para trazer pontos, e um empate lá, apesar de ser contra um time que é o vice-lanterna, não vai ser um resultado muito criticado, é bom que vença, mas ele ganha tranquilidade aí para as próximas semanas para adequar o time ao que ele quer, né? Então, o que o Marcelo Cabo precisa ter em mente é que ele chega num time que está no G4, a 2 pontos do 5º colocado, e ele precisa estabelecer metas. Por que eu falei de arrancada? O que eu chamo de arrancada? O Marcelo Cabo é um técnico que já foi campeão da Série B pelo Atlético. Ele é um técnico que subiu o CSA, coisa inédita na história do clube alagoano, né? O CRB, que está aí batalhando na 2ª divisão há muito, muito tempo, não conseguiu até hoje subir, né? Então isso tem uma rixa lá no estado que deve ter muita zoação em cima do CRB, né? Porque o CSA subiu para a B e subiu para A. E, enfim, ele tem com o Goiás uma outra chance de ser campeão brasileiro da Série B. E é isso que tem que buscar. Por isso que eu chamo isso de jogo de arrancada hoje. Porque o Goiás, ele quer subir, ele não precisa, vamos dizer assim, ser campeão. Ele não precisa terminar o campeonato em primeiro, ele pode terminar em 4º. Mas é preciso, pela história do Goiás, diante do que está a conjuntura desse campeonato, em que Vasco, Cruzeiro e Botafogo estão muito mal, o Goiás tem uma obrigação, entre aspas, moral, né? Lógico que todo mundo quer subir, mas não é só moral também, é também uma questão de motivacional para o próprio elenco, para chegar bem para uma Série A. Quer dizer, nós estamos aqui falando, primeiro, que o objetivo, claro, é estar no G4 no final das 38 rodadas e subir. Mas o Goiás tem uma grande chance, a partir de agora, de buscar o título da Série B. Ele precisa mirar nisso até para se manter no G4. Se você quer ficar entre os 4, vamos supor que está numa situação difícil, é lógico, você quer alcançar o 4º lugar. Mas o Goiás já está no G4. E para se fixar no G4, você não pode mirar e manter apenas a sua posição. Você precisa galgar posições a mais. E o título tem que ser a meta, porque se você vai chegar no final do campeonato disputando o título, obviamente você já está garantido na Série A do ano que vem, porque são 4 posições, né? Então, e o Goiás tem mantido um desempenho regular. A pontuação do Goiás é uma pontuação para disputar o título, e acho que é isso que o Goiás precisa mirar, até para não perder a concentração. O Náutico está disparado na frente, pode ter uma queda ali, outra ali, mas eu acredito que o Náutico no final estará no G4. Também acredito muito no Curitiba. E aí tem Guarani, tem o Avaí que está subindo bem, o Remo que pode surpreender, porque o Remo está vindo muito forte. Mas a obrigação do Goiás é subir. Mas para o torcedor do Goiás mirar no 3º título da Série B
Isso significa que nós vamos chegar com mais moral para uma Série A, uma eventual Série A, e que esse elenco vai estar, assim, já formatado para disputar essa Série A. Lógico, vai precisar de reforços e tal, mas um título sempre deixa esse time que chega lá com um nível muito próximo a um nível de sobrevivência na Série A. Ok? É por isso que eu acredito que hoje precisa ser o jogo dessa arrancada. E eu acredito sim que o Goiás consiga um resultado bom. Um resultado bom para mim é uma vitória. E eu acredito que um resultado razoável seja um empate. Mas como torcedor e como analista, eu prevejo que podemos sim, temos uma grande chance de voltar desse tour por Rio e São Paulo com 6 pontos, ok? O jogo é às 20 horas. Tem transmissão pelo Premiere, creio que 20 horas também deva ter transmissão pelo Sport TV, mas também estão adaptando o horário para os Jogos Olímpicos também, para transmissão de algumas modalidades, ok? Mas fica aqui, então, o meu agradecimento a quem acompanha esse vídeo até aqui. Curta, não esqueça de curtir, que é muito importante para o nosso canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, suas amigas. E também aí se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, ok? Um abraço verde, bom jogo pra nós.